E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui da Academia do Redator. E o seguinte, se algum dia você está pensando em começar, na carreira de redator, um dos conselhos mais comuns de você achar por aí é o seguinte: encontre um nicho de escrita. Tá, mas quando você está querendo começar, quando você está no princípio, às vezes você vai ouvir isso e falar, tá, mas o que que é nicho? Por que que ele é importante? E por que que eu tenho que escolher um? Então, para tentar ajudar você, eu vou fazer o seguinte, vou esclarecer o que que é o nicho, qual que é a sua importância e como você pode começar a pensar qual é o nicho mais adequado para você, beleza? Então vamos começar clarificando o que que é um nicho. Quando alguém fala para você escolher um nicho, basicamente eles estão te falando para escolher um campo para você se especializar. Por exemplo, você vai escrever só sobre esportes, você vai escrever só sobre animais. É um campo que você tem interesse, né? Uma vez que você vai ter que pesquisar, escrever bastante sobre o assunto, ou um campo que você já domina. E beleza, isso é o nicho. E por que que ele é importante para quem está começando? A resposta é bem simples. Na maioria dos casos, quando você é um iniciante, você tem tantas opções, tantos caminhos para você seguir, que as chances são de que você vai ficar perdido e não vai dar um passo. Então, a ideia para o iniciante encontrar o nicho é que, dessa forma, ele vai ter um direcionamento do que ele precisa fazer, que tipo de projeto que ele precisa procurar, e assim ele consegue dar esse primeiro passo na carreira dele, entendeu? Agora, no nível mais amplo, por que é importante ter um nicho, acontece o seguinte: quando você escolhe esse assunto, você se torna um especialista. E cá entre nós, é muito mais fácil você ser procurado sendo um especialista num tema do que alguém que é um cara generalista. Então, o que acontece é que os clientes, eles dão muito mais valor para alguém que é especialista num assunto. Por exemplo, um especialista em marketing digital é muito mais convincente do que um cara que escreve sobre todos os temas, não é mesmo? Você conquista um certo grau de autoridade. E isso, falando a longo prazo, pode ser um puta de um avanço para sua carreira como redator. E outro ponto importante também na hora do nicho é que ele agiliza muito o seu trabalho. Vamos pensar assim, às vezes você não conseguiu escolher nenhum nicho para você. Nada chama a atenção, vou escolher a primeira coisa que aparecer aqui, eu vou fazer um projeto sobre isso. Beleza. Aí o primeiro projeto que aparece é sobre física quântica, e você nunca ouviu falar de física quântica. Imagina o tempo que você vai ter que gastar para pesquisar, para revisar, para verificar se está tudo ok. E às vezes quando o texto que era para ter durado, sei lá, 1 hora, 2 horas, acaba virando 10 horas, 20 horas. E justamente por você não ter essa especialidade, você perdeu muito tempo. Tempo esse que podia ser convertido em outros projetos que poderiam ser muito mais rápido. Ou seja, no fim do dia, o nicho, ele te ajuda simplificando e agilizando a sua rotina de criação. Quanto mais vezes você é exposto ao mesmo tema, as chances estão de que mais rápido você consegue criar conteúdos sobre essa área. Então você ganha agilidade, consequentemente você ganha lucratividade no final do mês. Beleza, esclarecido o que é, algumas das suas importâncias, mas como diabos você define qual que é o seu nicho sendo um iniciante? Então, para isso, eu trouxe aqui algumas reflexões que você pode parar e pensar e falar: nossa, realmente, eu acho que esse é um bom caminho para mim. Então, vamos lá. A primeira reflexão que você pode fazer para te ajudar a escolher um nicho é pensar o que você gosta de fazer nas horas livres. Por exemplo, eu gosto de pescaria. Então, de repente, um nicho de pescaria pode ser alguma coisa interessante para você. Não, eu gosto de ler sobre carros. Eu gosto de, sei lá, de luta, esporte. Esses são algumas indicações que podem te ajudar. Outro pensamento, pegando esse gancho, por exemplo, se você tivesse 4 horas para ficar numa biblioteca e ler sobre qualquer tipo de assunto, qual que é a seção que você ia visitar primeiro, entendeu? O que faz os seus olhos brilharem quando você está conversando com alguém? Outra reflexão que pode te ajudar na hora da escolha é o que é fácil para você e difícil para os outros. Por exemplo, se você adora o mercado financeiro, você adora conferir a bolsa, sobe, desce, não sei o quê, isso pode ser um ótimo sinal, porque quer dizer que você entende do assunto e consegue transformar as coisas em uma linguagem de fácil acesso. Então, de repente, nesse caso, o mercado financeiro é uma ótima escolha de nicho, entendeu? Outra sugestão é você pensar qual foi a sua experiência de trabalho mais querida, a sua experiência anterior mais amada, o que você mais gostou de fazer. Por exemplo, se você trabalhou como assistente de eventos e você adorou
o período que você trabalha nisso. Você pode ter um pezinho, por exemplo, em gerenciamento, em hotelaria, em, sei lá, turismo, entendeu? São coisas relacionadas à área de eventos e que fazem parte de uma atividade que você gostou. Porque o que acontece? Quando você está começando, as chances estão de que se você pegar um tema que você gosta, você vai se esforçar muito mais. E se, por algum acaso, der tudo errado, ou mais difícil do que você imaginou, pelo menos ainda é um tema que te agrada. Porque o que aconteceu? Uma vez eu peguei um tema sobre efeitos psicológicos do desemprego na pessoa. E, convenhamos, não era um tema que me agradava. E foi super difícil escrever sobre ele, tanto que eu fiquei mega revoltado. Eu pensei em desistir da carreira de redator, porque eu falei, não é pra mim, eu não sei pesquisar sobre isso, eu não gosto. E foi bem traumático, mas pelo menos me ensinou a dar a devida atenção na hora de escolher o meu nicho, né? O que eu vou me especializar afinal. Eu não quero falar sobre esse tema, então eu vou focar em outras áreas. Mas a grande questão é o seguinte, eu falei aqui que é importante você ter um nicho, tudo, mas não se prenda se por acaso você não conseguir escolher um nicho. Às vezes, essa escolha de um tema, ela vem conforme o tempo passa, com experiência. Porque às vezes você simplesmente vai pegando um tema aqui, um tema lá, um tema aqui, e automaticamente você vai sentir, nossa, esse tipo de coisa eu gosto de falar e é bem fácil de criar conteúdo. Esse tipo de coisa já é mais difícil e eu não gosto, então vou evitar. Entendeu? A grande sacada na hora do nicho é que você, como iniciante, pode se sentir perdido com tantas escolhas. Então, ter um tema, um assunto principal, vai te dar um direcionamento maior, né, um foco maior, e simplifica a sua vida nesse momento de tensão, né, que é o começo de carreira. Então, espero que tenha feito sentido essa reflexão, né, e essas pequenas dicas de como você pode encontrar o seu nicho. E se você já é algum redator consolidado, me conta aí qual que é o seu nicho favorito e como você fez para encontrar ele. Tudo bem? Deixa aí nos comentários. E no mais, é isso. Importante. Se você está pensando em começar e quer uma ajudinha para começar bem, né, para ter um caminho mais direcionado, dá uma olhada no Redator Turbo, que é o curso que eu tenho hoje em dia. E eu acho que é perfeito para quem está pensando em começar. E é bem simples, rápido e direto. É perfeito para iniciante, beleza? Então, sem delongas, procedimento padrão, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com alguém que está pensando em ser redator e então, até o próximo vídeo, tchau!